Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, manteve contacto com António Costa, presidente do Conselho Europeu. Empresas autorizadas a comprar 91% da participação do Estado nas linhas aéreas de Moçambique avaliam a viabilidade do negócio. Moçambique conta desde ontem com um novo centro de solicitação de vistos para Portugal. Acompanhe o desenvolvimento destas e de outras notícias já a seguir aqui no Jornal da Noite. Mais uma vez, muito boa noite. Está no ar a edição de sábado do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Seja bem-vindo. O Presidente da República, Daniel Chapo, manteve contacto ontem com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. António Costa reiterou a disponibilidade da União Europeia de fornecer assistência técnica e institucional sempre que for necessária a Moçambique. O presidente do Conselho Europeu reiterou que a União Europeia está disposta a fornecer assistência técnica e institucional sempre que necessário. Além disso, enfatizou a necessidade de um esforço conjunto para enfrentar desafios econômicos e ambientais, incluindo o impacto das mudanças climáticas que têm afetado Moçambique. Por sua vez, o presidente da República, Daniel Chapo, destacou a importância do apoio da União Europeia no fortalecimento da segurança nacional e no desenvolvimento do país. O estadista também reafirmou o compromisso de Moçambique em manter uma colaboração estreita com os parceiros europeus em diversas áreas, incluindo comércio, infraestruturas e combate às mudanças climáticas. Outro sim, sublinhou que a parceria com a União Europeia tem sido essencial para o progresso do país e enfatizou a necessidade de ampliar essa cooperação, principalmente em setores estratégicos como energia, agricultura e investimentos em infraestruturas. O chefe de Estado moçambicano também enfatizou o compromisso do governo com o fortalecimento do diálogo político. Durante a ligação, António Costa felicitou o chefe de Estado pela sua eleição e investidura ao cargo, gesto que simboliza o reconhecimento internacional da nova liderança moçambicana, lê-se no comunicado. O contacto telefônico entre os dois líderes simboliza um passo importante na consolidação das relações diplomáticas entre Moçambique e a União Europeia. O porta-voz do governo moçambicano, Inocêncio Impissa, diz que a decisão de alienar as linhas aéreas de Moçambique resulta de vários estudos feitos, incluindo uma auditoria forense para aferir a viabilidade da alienação ou privatização da LAM. O governante diz ainda que cabe às empresas autorizadas avaliarem a viabilidade do negócio. O porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, disse nesta sexta-feira que o Estado tomou a decisão de transferir 91% da sua participação na LAM às empresas CFM, HCB e EMOS, depois da conclusão de um estudo de avaliação dos mecanismos a adotar para a revitalização da companhia aérea, tendo-se concluído que a venda de ações às empresas estatais seria a melhor forma de introduzir fundos para a reestruturação e aquisição de 8 aeronaves. E esta decisão foi tomada após uma avaliação de vários cenários, incluindo a possibilidade da privatização da LAM. Também foi cogitada esta ideia, para além de se ter efetuado uma auditoria forense que permitiu perceber e compreender até que ponto esta medida seria racional e seria, portanto, eventualmente prudente para que fosse tomada. Daí que julgamos que esta solução é viável e o Governo encontrou para responder o estudo que já vinha sendo desenvolvido durante algum tempo. E aí temos todos a capacidade e a possibilidade de podermos acompanhar e monitorar o avanço deste processo que começará naturalmente dentro dos próximos tempos. Neste caso, as empresas têm a possibilidade de analisar a proposta do negócio, têm a possibilidade de colocar os seus especialistas a analisarem, portanto, os vários cenários, analisar o estudo que foi feito
para que esta empresa seja naturalmente adquirida nestas proporções por estas empresas e também decidir-se sobre o negócio. Uma última questão que vale a pena partilhar. Segundo Impisa, as empresas autorizadas a adquirir 91% de ações do Estado devem aprovar os modelos de financiamento da compra da LAM. Cabe, no entanto, às empresas que foram agora autorizadas a fazer este negócio, fazer o estudo e análise também se de facto vale a pena ou não entrar neste negócio. E aí podem, naturalmente, utilizar tanto recursos próprios, já respondendo a uma das perguntas, recursos próprios, como também podem buscar créditos onde buscarem dentro da sua relação com os diferentes atores da economia. Nos últimos anos, a LAM, que chegou a operar com apenas 2 aviões, tem sido abalada por crise financeira que envolve corrupção praticada por trabalhadores durante a aquisição dos serviços para a empresa, tendo registrado dívidas com os fornecedores avaliadas em mais de 230 milhões de dólares. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane coloca a possibilidade de integrar o Conselho de Estado, liderado por Daniel Chapo, caso sejam implementadas as medidas de governação por si anunciadas. Venâncio Mondlane em visita desde esta sexta-feira à província de Gaza. Neste local, Mondlane tem como objetivo apoiar e consolar as vítimas dos atos violentos que tiveram lugar nas manifestações em repúdio aos resultados eleitorais de 9 de outubro passado. Falando num comício no bairro de Chinunguini, na cidade de Xai-Xai, Venâncio Mondlane disse que poderá integrar o Conselho de Estado, liderado por Daniel Chapo, caso o governo implemente as medidas de governação por si apresentadas. Negócios voltarem a crescer, sempre queremos uma linha de 600 milhões de dólares. Outra coisa, queremos também, esses 5 anos que vem aí, construção pelo Estado de 3 milhões de casas. Recém-casados, recém-formados. Se isto for garantido, e isto eu tiver certeza que vai ser dado ao meu povo, eu vou assumir a posição no Conselho de Estado. Mas se não houver essa garantia, o Conselho de Estado podem tirar bom proveito. Fiquem com o vosso lugar, com o vosso passaporte diplomático, com os vossos carros, que eu vou preferir ficar com o meu povo. Na ocasião, Venâncio Mondlane repudiou as ações de indivíduos até então desconhecidos que atearam fogo na esquadra construída pela população local. É por isso que ainda ontem foi visto aqui um jovem da OJM, antes disto acontecer, a tirar fotografias, a fazer vídeos sobre esse edifício. O mesmo jovem que é conhecido nas redes sociais por ter feito vídeos que andava de poste em poste a arrancar bandeiras dos outros partidos. Então, este é que é o grande problema. Esta OJM, que deveria ser exemplo da manhã daqueles que vão cuidar do Estado, que vão cuidar do bem público, são os mesmos que estão a mostrar dos atos do vandalismo. Assim fica claro que o vandalismo que se falava que existia em Xai-Xai, afinal de contas, é vandalismo do Partido Frelimo e da OJM, está claro isso. Importa referir que Venâncio Mondlane anunciou ainda a criação do seu partido político nos próximos tempos. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, diz que o livro escolar de distribuição gratuita já se encontra nas províncias e será distribuído até final do mês de março. A governante diz ainda que a questão de salas sombra está também ligada à expansão do sistema de educação no país. Falando à imprensa recentemente, a ministra da Educação e Cultura garantiu que, apesar das chuvas e do difícil acesso a alguns distritos e localidades, todos os alunos terão o livro de distribuição gratuita nas mãos em todo o país até março próximo. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, assegurou que o livro escolar já está nas províncias. Estamos a fazer a distribuição dos livros. Os livros estão em todas as províncias. Agora, as províncias estão a colocar os livros nas escolas. Como nós referimos no dia 3, também foi-nos colocada esta questão no dia 3 de fevereiro, na praça. Os livros já estão nas províncias. As províncias agora o que estão a fazer é colocar
o livro nas escolas. E esse é um trabalho contínuo. Estou aqui a falar, está a acontecer. O que nós esperamos efetivamente, o mais tardar, nós gostaríamos que fosse até o mês de fevereiro, mas tendo em conta as condições de acesso, nós todos sabemos são diversas, porque temos situações do ciclone, que estamos nessa debilidade toda, e também, por outro lado, a questão das chuvas. Então, nós estamos a trabalhar de forma que, no máximo, até finais de março, o livro esteja em todas as escolas. Segundo a governante, há em todo o país pelo menos 8.500 turmas ao relento, problema que a dirigente explica que, em parte, se deve à expansão do Sistema Nacional de Educação. Estamos com dois problemas. Estamos com turmas ao relento por causa da expansão do sistema. Nós todos sabemos. Estamos com cerca de 8.000 aproximadamente 8.500 turmas ao ar livre. Isso é uma preocupação para nós. Ontem estávamos com os colegas a discutir e a questão era essa. Nós temos problemas cruciais no setor que temos que olhar. Entre salas que temos sala de aula, que infelizmente temos que equipar, precisamos de recursos para equipar, e por outro lado, versus, nós temos alunos que temos que colocar salas para que tenham acesso à aula, portanto, tenham acesso à educação do modo geral. Porque, como sabemos, quando chove a criança, infelizmente, não pode ter aulas, quando o tempo está assim, tem que andar de sombra em sombra, não é isso como país que nós queremos. Então, o desafio, efetivamente, nós podemos providenciar isso. Samaria Tovela assume o setor da educação há quase... Seguimos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Não saia desse lado. Até já. Com Oceania Total, o Parque de Palma avança. É uma pergunta bastante complexa. O Parque de Palma tem como projeto âncora a Total. Quando uma cadeia de valor não está em Moçambique, depois gera os grandes desafios que muitos países africanos estão a registrar. Há uma abundância de grandes projetos a nível do continente, mas a pergunta sempre que se coloca é que impacto esses grandes projetos trazem para o continente? Os Estados Unidos da América entrou numa nova era que vai ser mais caracterizada por investimento do que caridade, do que projetos filantrópicos que apenas não agregam valor nas palavras do próprio presidente Trump. É preciso mais do que nunca fazer negócios. É preciso mais do que nunca fazer negócio. E também é verdade que isso afeta muitas economias africanas. Os donativos não são para sempre. Toda a economia tem que ser capaz de autossustentar-se. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Boa noite mais uma vez, estamos de volta para o segundo e último bloco desta edição de sábado, 8 de fevereiro de 2025. É bem-vindo. O país conta desde ontem com o novo estabelecimento de solicitação de vistos de Portugal. A cerimónia de inauguração foi dirigida pelo embaixador de Portugal, António Costa Moura, e o diretor da VFS Global, Maputo, ao nível da África Subsaariana, Alok Singhal. Com vista a imprimir maior dinâmica, capacidade de resposta e melhoria da qualidade de serviços prestados, foi inaugurado esta sexta-feira em Maputo o novo Centro de Solicitação de Vistos de Portugal. E exatamente para responder a este aumento de praticamente 30%, de cerca de 15 para 20 mil pedidos de vistos, penso que não estarei a dizer um grande erro, Sr. Cônsul-Geral, que exatamente o Estado português, pela mão
do Seu Cônsul-Geral e com o natural apoio da Embaixada, que aqui representa o Estado todo, empreendemos com a VFS este esforço adicional de não só respondermos melhor em termos quantitativos, porque a capacidade de resposta aumenta muito consideravelmente. Acabo de ser informado que dobrou, em relação às instalações anteriores, o número de guichês de atendimento das pessoas. Segundo o embaixador de Portugal, António Costa Moura, o novo centro de solicitação de vistos dispõe de rampas de acesso para cadeiras de rodas. Os clientes que tenham uma deficiência ou necessitem de assistência são encorajados a procurarem os serviços. Aquilo que aqui hoje posso testemunhar é, de facto, a existência de instalações de primeiro nível, de excelência, em qualquer sítio de África, de Europa, do mundo. O sítio onde estamos é um sítio mais que digno, mais que equipado, incluindo para pessoas com deficiência, que nós temos ao nível mundial. E eu congratulo-me muito, só para concluir, e quero dar público reconhecimento e parabéns à capacidade mobilizadora do Seu Cônsul-Geral e à colaboração estreita que foi possível manter com a VFS. Congratulo-me muito por termos dado este passo. Por outro lado, o diretor da VFS Global, Alok Sigal, destacou a qualidade das instalações, referenciando que os utentes têm um espaço de excelência para pedido de vistos. We are highly confident that this newly opened VFS Global Portugal Visa Application Center in Maputo will offer applicants a very convenient and seamless visa application process that will effectively cater to the growing travel demands from the country. To offer a seamless service experience, we offer a host of optional value-add services such as premium lounge for personalized service, form filling assistance, SMS service to track the application, etc. With great pride, I would also like to mention our long-standing relationship with the Ministry of Foreign Affairs of Portugal and its missions overseas since 2008. Currently, we service through a network of 69 visa application centers across 24 countries worldwide. I take this opportunity to express my gratitude to the Embassy of Portugal in Mozambique for their continued support and cooperation. O novo centro de solicitação de vistos de Portugal, em Maputo, entrará em funcionamento a partir desta segunda-feira, 10 de fevereiro. O governo diz que está a dialogar com as autoridades americanas com vista a assegurar os serviços mínimos com destaque para o tratamento do HIV e a tuberculose. O governo afirma ainda que há possibilidade de medicamentos para aguentar os próximos 3 meses de suspensão do financiamento. Depois da administração Trump anunciar a suspensão do financiamento internacional, em particular ao tratamento da tuberculose e HIV-Sida, o governo de Moçambique afirma que a decisão terá um impacto negativo no setor da saúde e na disponibilidade de medicamentos. A disponibilidade, sim, de medicamentos para aguentar por algum tempo, mas eventualmente pode não ser por muito tempo. São 3 meses que não sabemos muito bem o que é que significa. Pode ser que depois de 3 meses alguns programas sejam descontinuados do ponto de vista de financiamento. Para minimizar a situação, o porta-voz do governo, Inocêncio Impisa, disse que estão em curso conversações com as autoridades americanas. Da decisão tomada, eu diria que estão disponíveis, mas depois da decisão tomada pelos Estados Unidos, acho que já não é de fazer a mesma afirmação, porque, como devem saber e estão a acompanhar, a medida tem sido de cumprimento imediato. Logo, tudo o que estava disponível ficou indisponível. Então, o que se está a fazer, como fizemos referência, é conversar com as autoridades americanas para garantir que, ainda que indisponível, seja possível assegurar o mínimo que para nós é vital. E fizemos referência aqui, daquelas medidas que não podem esperar, que custam vidas, por exemplo, por salvar. É o trabalho que está a ser feito e nós devemos fazer este trabalho de lobby, devemos fazer o trabalho de interação e conversa para
fazer ver o prejuízo que teríamos em esperar 3 meses para, por exemplo, um doente que está dependente, por exemplo, de medicamentos para tratar-se de HIV e por aí em diante. Então, é um trabalho que o governo está a fazer. De referir que os Estados Unidos da América, através da Agência de Desenvolvimento Internacional, financia vários projetos de combate contra o HIV e a tuberculose em Moçambique, num valor anual de mais de 400 milhões de dólares. Depois do anúncio de suspensão por um período de 90 dias do financiamento da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, democratas saíram esta sexta-feira para protestar contra a decisão da administração Trump. Desde a proteção das florestas tropicais da Amazónia, a assistência aos refugiados de Mianmar e o alojamento ucranianos que fogem da guerra contra a Rússia. A ausência de assistência dos Estados Unidos está a ser sentida em todo o mundo. Em Washington, esta semana, legisladores democratas protestaram em frente à sede, agora fechada, da principal agência de ajuda dos Estados Unidos e em frente ao Capitólio dos Estados Unidos. Lutaremos contra as suas violações da separação de poderes. Lutaremos contra as suas violações da nossa Constituição dos Estados Unidos da América. Não nos vamos calar. Vamos erguer-nos. Iremos manifestar-nos, vamos erguer-nos. No início desta semana, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, foi transferida para o controle do secretário de Estado, Marco Rubio, e quase todos os seus funcionários foram colocados em licença, na sequência de uma ordem executiva do presidente Donald Trump que congelou a assistência externa dos Estados Unidos até ser revista. Estamos a ver o homem mais poderoso do mundo, Donald J. Trump, e estamos a ver o homem mais rico do mundo, Elon Musk, a tirar dinheiro e comida à mulher mais pobre e ao homem mais pobre da Terra. Os republicanos do Congresso dizem que Trump está a exercer uma ampla autoridade presidencial para reavaliar as agências governamentais. Trump está a conseguir isso através de Elon Musk, um multibilionário que colocou à frente o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, cujo objetivo é reduzir a despesa federal. Não creio que estejam a encerrar uma agência, mas têm o direito de rever o financiamento e a forma como essas decisões são tomadas e quais as prioridades que estão a ser financiadas. Penso que isso é provavelmente verdade para qualquer administração. Quando entram, há muitos programas autorizados e financiados através dessa agência, alguns dos quais penso que estão a funcionar de forma prevista. Alguns não estão. A analista Claire Fickenstein disse à Voz da América que a situação não tem precedentes nos Estados Unidos. É, sem dúvida, uma verdadeira violação da separação de poderes o facto de o Poder Executivo tentar encerrar completamente as agências que o Congresso criou e para as quais o Congresso dota e atribui fundos, mesmo que o Poder Executivo tenha bastante poder discricionário no que diz respeito à forma de operacionalizar esses fundos e ao modo como a agência vai funcionar. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse terça-feira que apoia os esforços para eliminar a fraude e o abuso, mas criticou a rapidez e o secretismo do processo. O que quer que o DOGE esteja a fazer não é democracia. Nós sabemos o que é democracia. É uma coisa aberta, não é secreta. Os democratas comprometeram-se a empatar as votações sobre os nomeados do gabinete de Trump e a alavancar os seus votos numa nova lei de despesas do governo para protestar contra as mudanças na USAID. A seguir, conhece a previsão do estado do tempo para este domingo. E por aqui colocamos um ponto final à presente edição de sábado, 8 de fevereiro de 2025. Até amanhã, pontualmente às 20. Até lá, fique bem. Tenha a continuação de um bom fim de semana. Boa noite.